Trataremos nessa noite das perspectivas de adiamento das eleições municipais de 2020 e suas principais consequências. Tema de suma importância, não só para a advocacia, mas para toda a comunidade jurídica e para a sociedade civil organizada. Então, pediria a todos, né, que esperar só um pouquinho para a gente receber o nosso convidado, Dr. Anderson. Muito feliz em ver vários colegas advogados entrando agora aqui em nossa live. Muito feliz mesmo. Isso demonstra a nossa união, a união da classe. Isso demonstra que será um tema palpitante para essa noite. Quem puder estar compartilhando, nós temos aqui o aviãozinho, certo? Quem puder compartilhar, chame seu amigo, chame seu colega advogado, chame todo mundo para a gente poder ter essa conversa bacana com o Dr. Anderson. Estou vendo aqui o Dr. Marco Antônio Sobreira, diretor da OAB do Estado do Ceará, que hoje convidou os alunos de Direito da Unific de Iguatu, também vai estar conosco nessa noite. Vendo vários colegas advogados de Fortaleza também, de toda a região noroeste do estado do Ceará. Fico muito feliz com a presença de cada um dos senhores e das senhoras colegas advogados e advogadas, minha família também. Então pediria só um pouquinho de paciência, que o Dr. Anderson já está entrando em nossa live. E aí a gente aproveita esse momento para pedir novamente a cada um dos senhores e das senhoras, dos colegas advogados, que puder compartilhar esse aviãozinho. Nós temos aí o avião, que você pode estar chamando mais colegas, para a gente poder debater esse tema tão importante, que é a questão das eleições desse ano. Temos muitas coisas para poder a gente conversar aqui na visão do Ministério Público. Vamos ver qual a visão do Ministério Público nesse momento das eleições, nesse momento da pandemia. Então vamos ver aqui o Dr. Anderson, é o promotor de justiça, que responde pelas comarcas de Mucambo, Pacujá, e também responde no eleitoral pela comarca de Heriotaba. Então ele tem muito a nos esclarecer nesse momento tão importante das nossas vidas, que estamos trancados em nossas residências. Como é que vai funcionar as eleições desse ano? Então estou só aguardando aqui o Dr. Anderson para a gente poder começar esse bate-papo, né? Eu não estou nem tratando como live, é um bate-papo, uma conversa descontraída, tendo em vista que o Dr. Anderson é um amigo meu de infância e tem muito a nos dizer nesse momento. Ele já entrou aqui, vamos receber o nosso convidado. E aí, Anderson, boa diga lá, noite. meu amigo Zé Inácio. Tudo em paz, satisfação. Tudo em paz, satisfação é nossa. Estamos aqui Tudo com beleza? inúmeros colegas já advogados e advogadas, Coisa boa. de Sobral, da região noroeste do estado do Ceará. Nós temos Maravilha. alunos, viu, doutor Anderson, de Direito da Unific, lá de Iguatu, que também está nos acompanhando. Temos advogados de Maravilha. Fortaleza e a sociedade civil organizada como todo. Então, fico muito feliz em receber nesse momento tão especial, né? E para a gente tratar de um tema muito importante, tendo em vista que vou tratar de você pela nossa amizade, pela nossa Claro. ligação, certo? Seu promotor eleitoral, tanto de Mucambo, Pacujá e Heriotaba. E graça. Então, e graça. E graça. Então tem muito. Ainda tem esse presente aí. Ainda pegou graça também? Ela é porque a zona eleitoral antiga era 87, né? Certo. E era Mucambo, Pacujá e Graça. Já era, sempre foi a zona. Certo. E logo após a extinção de algumas zonas eleitorais, aí eles integraram
Eles mantiveram a de Heriotaba, né, que é a 79ª, e colocaram o Campo Pacujá e Graça, extinguiram a zona, mas colocaram tudo para Heriotaba. Doutor, antes, para que a gente possa iniciar, eu gostaria Ó, que você... mandei dar o grau Tô vendo, tá especialmente brilhoso. para você, viu? Muito obrigado. Mais uma vez agradecer e gostaria que você, para a gente começar o nosso bate-papo, que você se Sim, apresentasse para todos os colegas que estão nos assistindo nesse com momento. certeza. Com certeza. Gente, meu nome é Anderson Gomes, né? Eu sou promotor de justiça do Estado de Ceará. Sou no caso, procurador do município de Sobral. Passei 1 ano e 5 meses na Procuradoria do município de Sobral. Logo após ingressei no Ministério Público do Estado de Ceará. Também fui aprovado lá no Ministério Público do Estado do Piauí, mas pela graça de Deus eu fiquei no Ceará. Coisa boa. Né? Em casa. Né? Eu sou sobralense, né? Minha família, na verdade, é aqui de Massapê, mas eu nasci aqui em Sobral e morei alguns anos em Fortaleza, também junto com os amigos. A Inácio também morou um tempo lá. E retornei a Sobral. Sempre foi meu sonho retornar para Sobral, trabalhar em Sobral, não trabalhar especificamente, que eu digo dentro de Sobral, mas morar aqui. Né? Eu sou promotor de justiça titular de Mucambo. Em janeiro vou fazer 5 anos. Tá? Não tenho pressa e nem previsão para sair de lá, porque eu estou em casa, né? Eu moro do lado de casa. Sou professor universitário também, lá da Faculdade Luciano Feijão, já há 3 anos. E também sou professor lá do Universo Júris, que é um projeto nosso lá. Eu, professor Alex, o professor Diego, né? Estamos lá com algumas novas propostas que em breve nós traremos aí para toda a classe jurídica como um todo, tanto estudantes como profissionais de direito. Né? Coisa boa. Com relação ao eleitoral, também exerço a função eleitoral já a partir em setembro, vou fazer 6 anos como promotor eleitoral. Desde que eu ingressei no Ministério Público, eu sou promotor eleitoral. Eu já tenho uma experiência muito grande nas eleições, principalmente de interiores menores. Eu peguei a geral de 2014, peguei a municipal de 2016, com Deus nos acuda, né? E peguei a geral de 2018 e agora vou trabalhar na municipal também de 2020. Ótimo. Pois aí vamos entrar logo aqui no tema, né? Para a gente poder discutir um pouco. Fica à vontade. Tá ok? Tá ok. Doutor Anderson, sabemos que nós estamos vivendo esse momento de pandemia no nosso país, né? E aí eu gostaria de saber de você quais são as expectativas, né, do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, como funcionarão as eleições desse ano. Teremos eleições esse ano? Você acha que terá eleições esse ano? Eu acredito sim que nós teremos eleições esse ano e eu vou lhe dizer, eu não vou dizer 100%, porque a gente nunca pode dar o 100%, né? Mas 90% de certeza que nós teremos as eleições municipais esse ano. Há uma possibilidade, sim, né, de prorrogação dos prazos, ou seja, um adiamento da data da eleição para postergar um pouco mais para frente, mas dentro desse ano ainda, né? Mas tanto o Ministério Público como o Poder Judiciário já vem, inclusive, trabalhando com essa possibilidade de adiamento. A gente já está aguardando isso. Né? Já é uma eu realidade. vi até que o MP eleitoral, né, enviou ao Congresso Nacional um ofício defendendo as eleições para o dia 4 de outubro e o segundo turno por 25 de outubro. Você não acha muito precipitado? Eu acho. Eu defendo, na verdade, que as eleições, por conta desse momento de pandemia, elas devem ser adiadas. Né? O próprio TSE, o atual presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, já se manifestou nesse sentido. O presidente da Câmara e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o Rodrigo Maia também já se manifestaram nesse sentido. Nessas últimas semanas, o presidente do TSE tem se reunido com médicos, especialistas nessa área sanitária, justamente não apenas para
tratar sobre as questões do Covid e o impacto nas eleições, também como as medidas sanitárias que serão adotadas durante o processo eleitoral. E nessa segunda, agora no dia 8, ele esteve o presidente do TSE junto, e o vice estiveram em reunião com o presidente da Câmara e do Senado, e acredito que já para assim, eles trabalharem aí o calendário eleitoral, porque, querendo ou não, o TSE que vai mandar a proposta, né, com as alterações, mas é o Congresso Nacional quem aprova, que vai aprovar, no caso, seria uma emenda constitucional. Mas, doutor, antes, o TSE, semana passada, já decidiu que as convenções vão se manter, certo? Não sei se você já deu uma olhada aqui. Eu vi que ele disse que elas vão se manter, mas a decisão agora há uma reunião do dia 4 de junho, informando que as convenções serão por meio virtual. Na realidade, eu até dei uma lida hoje, e o que é que ele foi determinado, né? Que um dos ministros fizesse uma proposta, né? Fizesse um estudo, uma análise, para ver como é que ia se dar essa questão das convenções. O relator, no caso, eu não lembro o primeiro nome dele, Salomão, eu não recordo o primeiro nome. Isso. Ele, que é o relator do caso, ele, inclusive, foi ele que ele apresentou, sugeriu, na verdade, ao presidente do TSE que criasse um grupo de trabalho. Isso. Né? Que fosse criado um grupo de trabalho para quê? Para que para que esse grupo pudesse traçar diretrizes para as convenções virtuais. Ou seja, inclusive ele deixou bem explícito lá o seguinte, que as convenções virtuais elas devem atender os comandos previstos na Lei 9.504/97, né, especificamente lá nos seus artigos 7º e 8º, que tratam das convenções, e nesses artigos ele não fala, eles são omissos com relação à convenção ser presencial ou virtual. Então há uma interpretação no sentido que pode ser virtual, né, até pelo momento. E esse grupo de trabalho também vai trazer essas diretrizes e normas de como irá se efetivar, né, porque os partidos políticos, as coligações para o executivo, né, não teremos coligações para o legislativo nessa eleição, mas como eles irão proceder por meio virtual, essas eleições atendendo os comandos da lei. Aí é esse grupo de trabalho que irá apresentar algumas diretrizes, mas isso aí ele ainda não sei se ele já foi formado. Certo. E você, como promotor de interior, você acha que funciona isso no interior? Você acha que vai funcionar? Tem como funcionar? Porque a gente sabe, né, que tem vários candidatos a vereador, principalmente a vereadores, que não tem contato sequer com a internet. Como é que eles vão participar dessas convenções? Como é que eles vão formalizar tudo isso? Bem, hoje eu já penso que essa pandemia ela nos trouxe uma realidade diferente. Uma realidade que nós não vamos voltar mais atrás após a pandemia. Foi uma mudança que daqui para frente ela tende a permanecer e trazer ainda mais transformações no que toca ao cenário eleitoral, bem como outras áreas, que é exatamente o uso dos meios virtuais, né? E em vários municípios, as sessões da Câmara Municipal, elas têm sido virtuais, inclusive lá em Mucambo, Pacujá, que é um município com, acho que 5 mil eleitores, se não me engano, as sessões já têm sido virtuais. Heriotaba, se eu não me engano, também têm sido virtuais. Então, eu acho que os municípios eles têm se adaptado bem a esse meio virtual, por todo o Brasil. É óbvio que em algum local, em alguma comarca Brasil afora, deve haver algum problema, falta de acesso. Mas eu acho que é nesse momento que o TSE ele precisa trazer essa proposta do grupo de trabalho, tornando, eu acho que as convenções devem sim ser virtuais,
até porque elas estão muito próximas, né? A não ser que a emenda constitucional, que provavelmente será proposta pelo TSE, venha a ser aprovada até o final de junho ou começo de julho e prorrogue ainda os prazos. Mas mesmo assim, com essas questões, com relação ao Covid, nós não temos nem a OMS, nem ninguém consegue trazer uma estimativa de quando é o pico, quando o pico vai baixar. Então a gente não sabe como é que vai estar no dia 20 de julho. A minha preocupação, doutor Anderson, é o seguinte, porque é feito a nível de Brasília, todo esse estudo. Sim. E a gente sabe, por exemplo, cidade como Pacujá, vamos dar aqui o nome fictício, o vereador Chico do Fabrício, Sim. de um distrito lá do Pacujá, que o cara não tem, é candidato a vereador, que o cara não tem acesso de jeito nenhum às convenções, à internet. A minha preocupação é só essa, porque muitas vezes essas formas são feitas sem pensar em municípios pequenos. Então, essa é a minha preocupação, entendeu? Nesse momento. Mas eu acho aqui que nessa situação, por exemplo, esse vereador que está lá no município pequeno, que está lá no distrito, no dia da convenção, ele sai do distrito para vir para a sede para participar da convenção. Né? Ele não poderia sair do distrito para um local onde ele pudesse acessar, né, ou alguém pudesse acessar para ele, ou o próprio partido político pudesse proporcionar a ele a estrutura para que ele pudesse acessar. Porque, assim, trazendo para o lado da questão da saúde pública, eu acredito que nesse momento, mesmo havendo uma prorrogação dos prazos das convenções, que hoje ainda permanecem, né, de 20 de julho a 25 de agosto, eu ainda considero inviável, porque você sabe também, como eu, que convenção no interior, a aglomeração, ela é enorme. Não tem que seguro, mesmo que você faça num ambiente fechado, só com os pré-candidatos, a população vai para frente, ou da escola, ou da Câmara. É um negócio muito complicado. E tem outro detalhe. A gente sabe também que, não vou nem falar só do interior, tanto no interior como a nível estadual e a nível federal, as convenções elas têm um objetivo, que é justamente escolher os candidatos, formar coligações, aqueles que irão concorrer nas eleições. Se há uma disputa entre candidatos, há uma propaganda intrapartidária para escolher o melhor candidato. Só que a gente sabe que isso hoje não é uma realidade, principalmente no interior. Não há uma disputa prévia para já vai o candidato já escolhido. Todo mundo já sabe quem é o candidato, os partidos já sabem quem vão lançar. Né? No interior, por exemplo, como Mucambo e outros desse porte, eles lançam ali no máximo 2 candidatos. Olhe lá quando um município desse tem um porte para ter 3 candidatos. E todo mundo já sabe quem são os candidatos. Os partidos já sabem quem irão lançar. Então, assim, no dia da convenção, isso já está definido. Isso não é definido na convenção. Então, assim, eu acho que não precisa... A convenção, ela é mais, no meu ponto de vista, nessa circunstância, ela é mais uma festa, uma comemoração, um lançamento da candidatura. Mas em municípios maiores sabemos que isso existe. Sim, sim. Sim, a gente tem que... mas em municípios maiores ainda é mais fácil fazer de maneira virtual. Ainda é mais fácil se fazer de maneira virtual. Por isso que eu defendo que as convenções sejam virtuais. O TSE já se posicionou nesse sentido. Foi agora dia 4 de junho, hoje é dia 10. No dia 4 ele se posicionou nesse sentido. E eu acredito sim que elas serão virtuais, do meu ponto de vista. Até porque... se você for ver, nós estamos em junho, no próximo mês, está muito próximo. Está em cima. E acredito que mesmo assim elas serão virtuais e mesmo assim esse prazo será prorrogado. Se tudo correr como se espera, eu acredito que até final de junho, início de julho, o Congresso deve aprovar uma emenda constitucional aí, alterando os prazos da eleição, inclusive das convenções. Doutor Anderson, de conhecimento do mundo jurídico, existem 3 propostas de emenda à Constituição para adiar as eleições de 2020, para poder igualar. Seria a prorrogação dos mandatos. Dos mandatos, isso.
Em ocorrendo isso, né, fere algum princípio constitucional? Não fere só um, não, fere vários. Primeiro, fere o princípio da soberania popular, né, porque só o povo é quem pode escolher, ou seja, através do voto, né, ele pode escolher no caso, aqueles que irão exercer os cargos eletivos. Tá? E o povo vota para um mandato de 4 anos. Tá? E não para um mandato de 6 anos. Fere esse princípio da soberania popular. Eu vou ferir o princípio do voto periódico. E esse princípio do voto periódico ele é uma decorrência do princípio republicano, que é a cláusula pétrea na Constituição Federal. Né? E eu ainda violaria com isso, acredito também, eu já até conversei com o meu coordenador eleitoral lá do Ministério Público, doutor Emanuel, a gente debateu sobre isso. Eu acredito que uma emenda dessa feriria, sim, o próprio princípio da legalidade, da anualidade eleitoral. O artigo 16, né? O artigo 16, que é cláusula pétrea. Não pode ser alterado por emenda. Nem por emenda. Só uma nova Constituição poderia alterar essa previsão legal da Constituição Federal. Mas há alguns doutrinadores que entendem que por conta dessa pandemia, né, poderia ocorrer e não feriria esses princípios, porque é caso fortuito, de força maior. Mesmo assim, você diverge dessas doutrinas, desse pensamento desses doutrinadores? Sim, você acha que não teria a menor condição, se a gente vê que está aumentando o número de mortes, que não tem a menor condições, você acredita que o Congresso Nacional não aprovaria essas PECs? Eu acredito que não. Eu acho que o Congresso não aprova. Tá? E essa proposta de prorrogação de mandatos, a gente tem que imaginar, nós temos que imaginar diversas situações. Vamos lá. Eu tenho um candidato que foi eleito, né? E agora está concorrendo à reeleição. Ele foi eleito para 4 anos, então vou prorrogar o mandato dele por mais 2, para depois ter uma eleição geral. E os candidatos que já se reelegeram e estão no último mandato, eles vão para um 3º mandato. Isso é também inconstitucional. Porque a Constituição só prevê um mandato de 4 anos, podendo ser renovado por mais 4 anos. Então, também seria inconstitucional essa prorrogação de mandatos. Fora ferir todos esses princípios, ela também, ainda assim, feriria um próprio dispositivo da Constituição Federal no que toca a um 3º mandato consecutivo, o que é vedado completamente. Né? Entendi. E a gente tem que pensar também, nós temos que pensar em outra situação. Imagine um pleito eleitoral único, tá? Imagine um pleito eleitoral único para todo o país. Daqui nós temos que extrair diversas situações, tá? Certo. Primeira situação, que é uma situação mais tranquila, mas ainda assim eu gosto de considerar. Boa parte da população brasileira são pessoas mais humildes. Né? Você vê que no interior, boa parte não, uma grande parte da população brasileira são pessoas mais humildes. Você vê que no dia da eleição está lá o pessoalzinho que é lá do distrito tal de uma comunidade do distrito, né, que vem para a sede para votar. Na eleição geral ele tem que votar para presidente, para senador, governador, deputado federal e estadual. São 5. Rapaz, se esse pessoal não anotar, já erra tudo. E muitos erram. Porque são muitas pessoas para votar e colocam... E tem pleito que são 2 senadores, né? 2 senadores e alternando um senador. Mas vamos imaginar na situação que temos 2 senadores, presidente, governador, deputado federal, deputado estadual. E olhe lá, que quando chega nos deputados, os senadores e deputados, aumentam os números, né? Com certeza. Aumentam os números. Os números que eu falo, os números de identificação dos candidatos. E aí, nessa situação, eu acredito que isso poderia gerar um prejuízo à própria normalidade das eleições.
porque nós teríamos diversos votos nulos, né? Aquela senhorinha lá vai votar lá no... Ela votou no presidente, aí vem o governador, ela não sabe se é o governador, se é o senador, aí chega no deputado, ela confunde se é o federal com a estadual, isso daí vai gerar um verdadeiro caos, eu acredito, pode, inclusive, interferir no resultado da eleição. Entendi. Né? Vamos para outro ponto. Né? Imagine a Justiça Eleitoral organizar e fiscalizar. Já é muito trabalho para a Justiça Eleitoral organizar uma eleição geral, certo? Que é a eleição para presidente, governador, deputados, senador. Já é muito trabalho. Hoje a Justiça Eleitoral, no interior, ela não tem estrutura de pessoal para acompanhar a demanda. Né? Uhum. Imagine você colocar ainda uma eleição municipal. Para prefeito e vereador. Imagine aí a quantidade de problemas que você pode criar. De candidatos. Né? Você cria problemas, você já nasce com um problema logo na estrutura do TSE e dos tribunais regionais eleitorais e na própria comarca, que não vai dar conta. Né, porque o juiz eleitoral, nas eleições gerais, ele também recebe reclamações, o Ministério Público, inclusive, pode fazer investigações e encaminhar para o Procurador Regional Eleitoral. Uhum. Né, então, você teria que fiscalizar a eleição geral e a eleição municipal. Né? O que... Pois não. Se você quiser perguntar... Não, é só porque, como eu estou acompanhando aqui, agora também tem um lado bom, né? Que seria a questão da redução dos gastos. Pois é. Nós temos que ver que essa redução dos gastos, eu até separei até uns números aqui com relação a isso. Né? Eu estava fazendo uma pesquisa justamente sobre isso. Né? Que no Brasil, nós temos um orçamento anual de aproximadamente 3 trilhões de reais. Certo? Certo. Numa eleição, se gasta em torno de 10 bilhões de reais. Estou falando o país todo. Né? Isso é 0,08%, não chega nem a 1% do orçamento anual. 0,08%. Ou seja, não chega nem a 1% do orçamento anual. Certo. E dizem alguns especialistas, isso é o valor que se paga pela democracia. Você querer reduzir gastos eleitorais por conta reduzir gastos e colocar uma eleição unificada, eu vejo que o prejuízo para a democracia e para a sociedade é muito maior. É muito maior do que a despesa. Exatamente, porque aí você pega os órgãos de fiscalização. Né? De uns anos para cá, a Justiça Eleitoral ela tem o próprio TSE, né? Ele tem, desde que eu ingressei no Ministério Público, eles começaram com esse processo de extinção de zonas eleitorais. Antes, cada município era praticamente uma zona eleitoral. Eu recordo que tinha o eleitoral em Groaíras, o de Cariré, o de Vajota, o de Heriotaba. Né? Cada um tinha um cartório eleitoral. A própria Justiça Eleitoral, para reduzir gastos, fez o quê? Extinguiu algumas zonas e juntou alguns dentro de uma mesma zona, mais de uma comarca. Né? Tanto que Cariré passou a ser junto com Groaíras e outras. Posteriormente, a Justiça Eleitoral veio já na presidência do Gilmar Mendes. Ele fez o quê? Novamente extinção de zonas eleitorais. Aí foi onde entrou a extinção até lá da zona de Mucambo. Então, numa eleição municipal, eu vou ter que trabalhar fiscalizando o município de Mucambo, o município de Pacujá, o município de Graça, o município de Heriotaba. Eu vou dar parecer em registros de candidatura de Mucambo, Pacujá, Graça e Heriotaba. Quantos candidatos nós vamos ter? Né? Quantos candidatos? Eu vou ter que analisar um por um de cada cidade para, se for o caso, entrar com as ações de impugnações.
né, de registro de candidatura. Como é que eu vou conseguir analisar um por um, porque eu vou receber, óbvio, as listas, né, do TCE, TCU, para analisar, mais a fiscalização presencial, como é que ela fica? Você não pode estar em todo canto ao mesmo tempo. É impossível. Você não pode. E nós trabalhamos nas promotorias do interior, o máximo que se tem, um promotor, um técnico, assessor e um estagiário. Pronto, é o que temos. Estou falando na realidade dos interiores aqui, não falo nem de Sobral. A estrutura, doutor Anderson, é a mesma? Você aproveita a estrutura, ou você tem uma estrutura maior da eleitoral? A estrutura é a mesma. É a mesma. Trabalho o mesmo assessor, o mesmo técnico, o mesmo estagiário para o eleitoral. Entendi. Então, são 4 municípios. Ainda assim, eu teria que fiscalizar a eleição geral. Então, isso enfraquece a fiscalização. Essa eleição isso aumenta a corrupção. Unificada. Enfraquece a fiscalização, abre brecha para a corrupção, para a fraude. Outras situações, o candidato a prefeito tentar vincular a sua imagem, por exemplo, ao candidato a presidente. É um cara, o presidente é um cara que todo mundo gosta, ou então que ninguém gosta. Entendi. E aí a oposição vai tentar vincular essas imagens. É óbvio que isso é proibido pela Justiça Eleitoral, porém, a ausência de fiscalização vai tornar isso inviável a fiscalização. Né? Possível, exatamente. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. E eu não falei nem dos tribunais de contas, que ainda teriam que mandar as listas dos gestores por contas desaprovadas, né? Agora, da União, do Estado, dos municípios. Tudo ao mesmo tempo. Aumentaria a demanda assim, em massa. E eu acho que teria um grande prejuízo para a população como um todo. Né? Um grande prejuízo para a democracia. Doutor Anderson, há uma preocupação muito grande quem está hoje em cargos públicos pela questão da desincompatibilização, certo? Mudando o dia da eleição, vamos dizer que a eleição mude para dezembro. O prazo de desincompatibilização mudaria também? Ou continua os mesmos? Aí, eu já vi propostas de novembro e já vi propostas de dezembro. Né? Com relação a isso, as hipóteses de desincompatibilização são previstas em lei complementar, né? Que é a lei complementar 64/90. Se a Constituição, ou se ocorrer uma emenda à Constituição, aí sim, através de emenda, é possível que se altere os prazos de desincompatibilização, né? Ou, na verdade, se prorrogue nos casos possíveis, né? Porque a Constituição está hierarquicamente superior à lei complementar. E aí, mas alguns prazos não serão alterados. Por exemplo, nós já passamos agora, acho que foi 4 de abril, né? 4 de abril nós encerramos o prazo para as filiações partidárias e a domicílio eleitoral, né? No dia 6 de maio foi o prazo, sim, das regularizações e transferências, encerrou no dia 6 de maio. E detalhe, a Justiça Eleitoral, ela propiciou que tudo isso fosse feito de forma virtual. Tá? Ela propiciou que tudo isso fosse feito de forma virtual. E mais de 1 milhão de pessoas fizeram. Tanto a questão das transferências, regularizações do título eleitoral e as demais situações. Hoje, o registro de candidatura, você faz todo no PJE. Você não precisa mais lá no cartório eleitoral entregar a documentação. Você faz tudo pelo PJE. Né? Então, assim, dentro dessa situação, vamos imaginar que se ocorrer uma prorrogação, a gente precisa saber até quando irão prorrogar. Se eu prorrogo até 15 de novembro, né? Se eu prorrogo até 15, porque também tem essa possibilidade de ser 15 de novembro. Novembro, isso. Se eu prorrogar até 15 de novembro, a gente, aqueles que devem se desincompatibilizar, por exemplo, num prazo de 3 meses, tem até 15 de agosto. Né? Até 15 de agosto. Então, você só interrompendo um pouco, você orientaria não arriscar? Eu orientaria não arriscar, eu me desincompatibilizaria logo. Né?
A não ser porque, assim, o prazo de 3 meses para a eleição, né, é agora em julho. Aqueles que devem se desincompatibilizar, que é o Exato. prazo mínimo. Nós temos o prazo de 6 meses, 4 meses e de 3 meses. De 3 meses agora em julho. Eu acredito que em julho nós já teremos um posicionamento do Congresso Nacional com relação a isso. Né? Até porque nós estamos com as convenções em cima. Sim. Então, agora, tem um detalhe. Ele precisaria se desincompatibilizar até o dia 4 de julho. Porque a eleição é 4 de outubro. Né? Então, até 4 de julho. E se 4 de julho não tiver um posicionamento, tem que se desincompatibilizar. Porque Não adianta esperar, porque senão porque se passar para 15 de novembro, aí ele já ganha até 15 de agosto. Se passar para 6 de dezembro, aí ele já vai ganhar mais um mês. Né? Já vai ganhar mais um mês. Então, dentro dessas situações, há sim a possibilidade de alterarem-se os prazos de desincompatibilização. Agora, os de 6 meses, né? Os de 6 meses é que talvez fique um pouco mais complicado, porque se nós pensarmos em 6 de dezembro, eles teriam até 6 de julho. Só que quem ia se candidatar já se desincompatibilizou. O cara não vai voltar. Foi, até porque... Já foi. Com certeza. Né? E esses prazos aí que já passaram de transferência, filiação, isso tudo não prorroga mais. Isso permanece como se encontra. Entendi. Né? Doutor, antes, você como promotor da comarca vai estar na comarca pequena e vai estar à frente, né, dessas eleições em comarcas pequenas. Vamos dizer que as eleições sejam esse ano. E nós ainda não temos a cura. Nós ainda não temos. Como irá funcionar a questão dos comícios, das carreatas? Como o Ministério Público vê isso tudo? Porque a gente sabe que isso é muito acirrado, é muito complicado as eleições no interior. Como controlar esse povo nesse momento de pandemia? Olha, se nós chegarmos na eleição, né, sem um posicionamento da OMS, dos demais órgãos de saúde, tá falhando aí, Zé Inácio, para você não? Tá ok? Agora melhorou. Ah, beleza. Se nós chegarmos à eleição com essa situação, né, porém, o TSE vai ter que decidir isso antes, porque tem que ser aprovado por emenda. Né? Eu, particularmente, entendo que esse ano não deveria haver a possibilidade de carreata, passeatas e comícios. Eu, particularmente. Não estou dizendo que é isso que vai acontecer, porque o TSE não apresentou a proposta ainda. Sabe? Certo. Agora, e na sua visão, como é que você vai atrás de voto, né, no interior desse? Pronto. Essa eleição, ela vai ser a eleição mais digital que nós já tivemos até hoje. Tá? Mais digital que nós já tivemos até hoje. A de 2018 já utilizou bastante das mídias sociais, né? Alguns candidatos trabalharam com mídias sociais durante todo o pleito, baratearam os seus custos. Né? O próprio presidente da República, praticamente após o acontecido lá, daquela facada, ele não participou mais de comício, não participou mais de nada, nem debate. O que ele fazia era uma live, um vídeo do hospital. E foi eleito. O deputado aqui no Ceará é o André, só não recordo o sobrenome, não sei se é André Fernandes. Segundo ele, na prestação de conta, gastou em torno de R$10 mil, porque ele fez toda a mídia social dele através da internet. Né? E eu sei que isso para o interior é mais complicado, eu sei. Né? Mas nós temos que olhar, né, para a população como um todo e ver que nós estamos num estado excepcional. É saúde pública. Você faz uma aglomeração no carro. Mas, doutor, antes, isso não vai favorecer quem tem mais condições. Pega um candidato a vereador, volta a dizer que o candidato a vereador de um distrito lá de Mucambo, do Pacujal, do Graça, que não tem nenhuma estrutura para fazer e não tem como fazer. Como é que isso vai funcionar?
E aí ele teria que se adaptar a essa situação. Ó, eu não acho que seja isso que vai acontecer. Eu acho que o TSE ele vai autorizar, mas ele vai criar algumas normas, algumas medidas sanitárias para que se evite determinadas aglomerações, inclusive para o dia da eleição. Agora, passeata, que eu não sei como é que eles vão fazer. Pois é, a Né? minha maior preocupação Passeata assim, e comício também. Comício também. Passeata eu não sei. Carreata, você ainda consegue ali manter as pessoas dentro de seus veículos ou motos, enfim, aglomeração terá, mas você acaba diminuindo um pouco esse contato físico, né? entendi. Mas a passeata e o comício, eu não sei como eles irão resolver. Por isso que eu estou dizendo, no meu ponto de vista, eu acredito que por conta do estado de calamidade que nós vivemos, tudo deveria ser online. Né? E aí, como eu disse, o partido, um vereador desse que está lá no interior, o próprio partido, ele pode criar, hoje em dia eu vou falar nem eu digo, por um vereador ainda seria mais simples, ele pode criar reuniões, por exemplo, lives para ele, pode criar essas reuniões com parte da sociedade civil, com alguns eleitores, através desses aplicativos hoje de comunicação. Né? Hoje você já pode ter site, blog, pode divulgar Instagram, Facebook, você já pode fazer lista de transmissão, você tem inclusive o crowdfunding, né? Que é a vaquinha coletiva que você pode colocar na internet para receber doação. Então, assim, nós estamos em um processo de mudança, né? Nós estamos em um processo de mudança. Essa mudança, ela vai acontecer em algum momento como um todo. É óbvio que nem todos os eleitores, todos os candidatos estarão prontos naquele momento para a mudança, né? Mas é uma mudança necessária, que irá ocorrer. Não vão extinguir a carreata, a passeata, não. Né? Mas nesse momento... Nesse momento, sim. Mas eu acredito que as próximas eleições, a possibilidade de se gastar ainda menos com esse tipo de coisa. Se os candidatos souberem, o partido souber focar, né, e utilizar bem as mídias sociais para explorar a imagem do candidato. Né? Aquele vereador lá do interior, que vai na casa do pessoal, que vai ali, nós não vamos estar em lockdown, ele vai poder fazer isso. Né? Ele vai poder fazer isso. Ah, mas eu não vou poder participar de um comício e estar lá em cima do palco, do lado do meu prefeito. Né? Isso eu estou falando desse ano. Agora imagine o partido. Isso tem que partir do partido. O partido pega esse cara, bate uma foto dele, bem bacaninha, aquele cara que anda todo, né? Você sabe como é que é no interior. Aquele cara bota uma roupinha bacana dele, bota uma foto dele, coloca lá um slogan dele com um número, publica na rede social do partido, cria a dele, publica na dele, ele pode falar lá na internet, fazer vídeos e lançar. Isso vai ter um alcance também. Terá um alcance. Entendido. Né? Doutor, essa conversa está muito boa. Eu vou só esticar mais um pouquinho. Pode esticar. Uma hora. É só porque é o seguinte: a live, o Instagram limita de 1 hora e já cai, certo? Mas a gente tem mais alguns temas, e aí, se der para você ser um pouquinho mais. Tá ok. Pronto, okay. Eu só queria que Mas você sabe que se você quiser, você pode abrir outra, né? Pronto, a gente pode abrir. Se você tiver tempo, a gente abre. Não, eu estou tranquilo. Eu digo até pelas quem está nos assistindo que tiverem algumas perguntas. Para a gente poder conversar com mais calma, né? Exatamente. Tem muitos temas importantes. Eu fiz isso no sábado. Eu até comecei uma live e tive que abrir. Para mim também o tempo aqui é o seu. Não, e tá aí tranquilo. Eu acredito que, pelo que eu estou acompanhando aqui dos comentários, está sendo bem explicativa. O Thiago está colocando aí, se não der, renova. Renova, pronto. E ele até colocou um tema agora, que foi a questão de aumentar o tempo de rádio e televisão. O que é que você acha disso? Já que, em não tendo a questão dos comícios, das carreatas,
para a gente poder ter essa interação com o pessoal que está nos assistindo. Rapaz, é interessante. Eu não havia pensado nessa proposta, mas é interessante. Pode-se aumentar, né? Você altera lá a Lei 9.504 e você pode colocar isso como mais um instrumento, né, para levar, né, as propostas do candidato para um maior número de eleitores. É uma possibilidade, com certeza, não tenho dúvida. Você sabe que eu só trago problemas para você. Vou trazer outro. Traga. Vamos lá. Vamos lá, O eu dia da gosto da eleição. matéria. O dia da eleição. Vamos dizer que no dia da eleição ainda não temos a vacina dessa Covid. Certo. Como funcionará? Como você vai ver para controlar esse povo na rua? Quem sabe todo mundo quer votar junto, todo mundo quer ir ao mesmo tempo. Como é que o Ministério Público pretende fazer? Não é nem como o Ministério Público pretende, né? Porque assim, nós estaremos na rua, na fiscalização, enquanto houver eleição. Mas vamos pensar aqui... Deixa eu te interromper. Pode falar. Como é que você vai conseguir estar na rua em 4 municípios, doutor Anderson? No final de semana da eleição, a Procuradoria... Para esclarecer a população. No final de semana da eleição, a Procuradoria de Justiça, ela encaminha mais 3 promotores para trabalhar no final de semana da eleição. Fica um em cada comarca. Então, no dia da eleição, eu posso ficar só em uma comarca. No caso, a sede, que é Heriotaba ou Mucambo. Né? Entendi. Mas eu não me aguento. Eu saio rodando nas 4. Né? Eu vou rodar nas 4 de toda forma. Porque eu passo a campanha fazendo isso. Então, eu rodo... Na de 2018, eu rodei. Fui para Mucambo, Pacujá, Graça e Heriotaba. Certo. E essa questão, que o TSE está querendo esticar o horário da votação, de 7 da manhã às 20 horas. O que é que você entende? Como é que você vê a questão desse horário? Eu acho que não só esticar o horário da votação seria uma opção, tá? Eu acho que o TSE ele deveria adotar diversas medidas e talvez adote. Por exemplo, estabelecer horários diferentes para determinadas faixas etárias. Por exemplo, de 8 da manhã às 10, grupo de risco. De 10 às 11 ou ao meio-dia. Aí esse horário tem que ser visto até pela quantidade de eleitores que você tem nesse perfil. Né? Idosos, né? Esse grupo de risco incluindo os idosos. Né? Aí, de tal hora a tal hora, a pessoas de 50 até 40 anos, né? entre 55 e 58 até... E liberar o final da votação para o restante. Óbvio que a Justiça Eleitoral deveria fiscalizar nesse momento. Ela deveria controlar as filas de votação, os fiscais da Justiça Eleitoral controlar as filas para tentar evitar uma aglomeração, tentar manter uma distância nas filas. Quem for entrar na sessão, na verdade, não precisa nem entrar na sessão. Eu acho que com a fila, eles vão organizando a fila, né, e entregando máscara, um álcool em gel. Custa nada um álcool em gel assim, ó, pequenininho, entregando um álcool em gel, uma máscara, né? Eu acredito que muita gente já vai de máscara, mas eu acho que a Justiça Eleitoral já tem que fornecer isso para o eleitor, né? E no momento da votação, até porque muitos eleitores vão colocar o dedo lá na urna eletrônica, muitos, né? Você coloca lá, faz sua votaçãozinha, tem as orientações. Ó, após votar, você vai, coloca o álcool em gel, né? E sai e não fica lá fazendo aglomeração. Vai para casa. Então, eu acho que o TSE, eu penso que eles vão apresentar medidas sanitárias restritivas para o dia da eleição. E eu acho que isso seria bem interessante, colocar um grupo de risco para voltar mais cedo, né? Estabelecer por faixas etárias e o horário vai depender de acordo com a quantidade de eleitores por município que nós teremos ali naquela situação. Né? Doutor Tarcísio está levantando aqui uma hipótese, né, de 2 dias de eleição. Você acha que isso seria razoável? Você acha que isso daria para ocorrer? Você deixar
Isso para 2 dias? Assim, o próprio ministro, o Luiz Roberto Barroso, ele até, em uma das entrevistas dele, ele até citou a possibilidade de fazer a eleição, se for o caso, em 4 finais de semana seguidos. Né? Só que se nós pararmos para olhar para essa situação, obviamente que 2 dias seria algo até mais viável do que 4 finais de semana seguidos. Imagine você ligar e desligar as urnas durante 4 semanas seguidas. Tá? Eu não estou entrando aqui em fraude às urnas eleitorais, não estou querendo falar sobre isso, até porque eu acredito muito na eficiência da urna eleitoral. Tá? Acredito muito que possa não haver violações. Enfim, mas imagine, durante 4 finais de semana seguidos, você liga, o pessoal vai lá, vota, aí tem que desligar a urna. Ela não vai poder ficar ligada e as informações ficam lá. Então, mesmo eu tirando o cartão, esse cartão tem que ficar num local seguro. Então, o TSE teria que montar uma estrutura de segurança, uma logística suficiente por um mês. Né? Por um mês. Certo. Isso tratando da primeira hipótese lá do TSE. E do TSE. Dos 2 dias, eu vejo como algo mais viável. Né? Dos 2 dias, eu vejo como algo mais viável. Eu acho que a urna vai ter que ser desligada da mesma forma, porém a logística de segurança ela seria muito menor, né? Ela seria muito menor. Mas penso eu que esses 2 dias não poderiam ser 2 finais de semana. Se é para mudar, vamos mudar. Coloca, posso até estar falando uma grande besteira, porque a Constituição prevê que é no primeiro domingo de outubro, mas a emenda não já vai mudar. Né? Então, para mim, se forem para ser 2 dias, tem que ser 2 dias no mesmo final de semana. Nem que no sábado você coloque a votação para grupo de risco, uma determinada faixa etária, e no domingo você coloque outro grupo, né? Estabelecendo horários e podendo sim prorrogar o horário de votação. Eu não vejo nenhum problema disso, prorrogar o horário da votação. Vai até às 17 horas, salvo aqueles que já ficam lá, já estão lá dentro, né, que recebem a senha, mas eu entendo que poderia ser prorrogado, inclusive, até às 19 horas. Né? 2 dias até às 19 horas seria uma saída. O projeto aqui na realidade não é um projeto, né? É uma indicação por parte do presidente Barroso, que seria de 7 às 20 horas. De 7 às 20 horas. 7 da manhã. Melhor ainda. Melhor ainda. É nesse patamar que ele está trabalhando o horário de votação. Nós ganhamos aí 4 horas. Isso. Porque geralmente começa às 8, ganharíamos sendo mais 7, e ganharíamos mais 3 horas depois das 5. Seriam 4 horas a mais. Né? Então, eu acho que seria mais viável. Doutor, nós temos ainda alguns temas que estão sendo solicitados aqui. Eu ainda quero conversar com você sobre a questão das coligações. Como é que vai ficar a questão das coligações? Tem muita dúvida ainda na cabeça da população. Um tema que está muito em voga, a questão das fake news. Foi aprovado agora o projeto de lei que o presidente Bolsonaro, infelizmente, não sancionou, mas voltou para a Câmara, para o Congresso Nacional e foi sancionado. Assim, então, acredito que a gente poderia estar renovando agora a nossa live, porque só faltam 2 minutos, para a gente poder estar tratando desse tema. Pode ser? Pode sim, pode então, encerrar e a gente retorna. Pronto, eu peço a todos que estão acompanhando, que ainda têm interesse nesses temas que foram delimitados agora, que nos acompanhem nessa nova live. Muito obrigado.